Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal A Barca Marina. Meu nome é Marina Ruivo e no vídeo de hoje eu vou começar, claro, a responder uma pergunta que muita gente me faz, muitas alunas, mas não só alunas, pessoas próximas, conhecidas. E falei em mulheres, mas não são só mulheres, mas é que geralmente são as mulheres, mães. Que é o quê? A pergunta é: como despertar o gosto pela leitura no meu filho, na minha filha, nos meus filhos? Então é um pouco sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, começar a dar dicas e sugestões nesse sentido para ajudar os nossos pequenos a gostarem de ler. É possível, eu garanto. Mas antes, se você não é inscrita, se você não é inscrito no canal, não deixe de fazer a sua inscrição. Deixe o seu like e depois de assistir, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos, com suas amigas, com outras mães e pais também, né? Que querem pensar nessa questão de como ajudar os filhos a gostar de ler. Bom, quando me perguntam se é possível, né, mesmo nestes tempos de celulares, tablets, redes sociais, YouTube, companhia limitada, YouTube, aqui, né, e companhia limitada, fazer as nossas crianças gostarem de ler, eu penso que sim. Eu tenho certeza que sim. Evidentemente, a gente tem um papel da escola, mas no vídeo de hoje não vou falar da escola, vou falar do nosso papel como mães e pais, do que a gente pode fazer dentro de casa. Qual é a minha sugestão muito concreta? Crianças gostam de ler, começam a gostar de ler, começam a gostar dos livros, como? Tendo contato com livros. Então, a minha dica é: primeiro, se você é mãe, se você é pai de uma criança bem pequenininha, maravilha, né? Quanto menorzinha, melhor, mas sempre dá, tá? Bom, então o que eu vou dizer? Eu vou contar a partir da experiência do que eu fiz com o meu filho. Meu filho hoje tem 12 anos. Eu comecei a apresentar os livros para ele desde que ele era muito bebezinho mesmo, né? Então, claro, ele já sentava, mas assim, pequenininho, nem andava ainda ficava, né, sentadinho. E a gente apresenta o quê? Os livros de pano, os livros de banho, essas coisas. Nesse momento, o fundamental não é a historinha exatamente, né? O fundamental ainda é esse contato com o objeto livro, né? É ver que este objeto livro traz uma descoberta também. Ele também é uma porta de entrada para o mundo, né? Nesse mundo que o bebê está começando a descobrir. Depois, quando meu filho já tinha, eu acho que 1 ano e meio, ele não tinha 2 anos, eu comecei a contar pequenas historinhas. A concentração é muito difícil nesse momento. É verdade, é curta, mas a gente vai começando, né? Devagarzinho. Então, continua com esses livros para manusear, que tem esse papel, né? De trazer esse contato e ver que esse objeto ele é divertido, né? Que esse objeto é legal, que ele é um objeto que faz parte do meu dia a dia, então por isso é muito importante. E aí começam as histórias, e as histórias o bebê vai ver que elas vêm também de um objeto que tem parecido com aquele, né? Mas será que meu bebê tá entendendo? A gente não precisa se preocupar, são histórias curtas. Comecei com pequenas fábulas. O problema é assim, os meus livros, eles, por conta de várias mudanças, eles se espalharam por várias partes do Brasil, então eu não tenho aqui para mostrar para vocês. Mas eu tinha livros, coleções simples, de editoras de divulgação, inclusive, com pequenas histórias, pequenas fábulas para crianças pequenas, e eu contava essas histórias sem, assim, muita preocupação se ele estava entendendo ou não, né? E fui contando. Esta hora da história, conforme ele foi crescendo e aí conseguindo acompanhar cada vez mais, né? Por um tempo maior e tal,
ela foi se desenvolvendo a ponto de, há um tempo atrás, o meu filho falar que a leitura de histórias antes de dormir faz parte da cultura da nossa família, que é uma cultura nossa, e que então ele não quer abrir mão. Isso quando eu tentei falar, filho, você já lê sozinho faz tempo e tal, já tem os seus livros, né? Porque será que a gente precisa manter? Mas ele gosta, então a gente tem assim, além dos livros que ele lê, né, por conta própria, nós sempre temos um livro que a gente lê juntos antes de dormir, que eu faço a leitura em voz alta, mas ele gosta de acompanhar, vendo ali, né, com os olhos para ver se eu tô lendo certo, inclusive. E aí, claro, são livros muito maiores em que a gente vai avançando pelos capítulos. Mas às vezes então as pessoas conheciam já quando ele estava com uns 9 anos, que foi uma fase em que ele se tornou um super leitor, e falavam, nossa, mas o que você fez? Eu li muito para ele, né? Então li, demorei bastante para introduzir nos eletrônicos, então a minha dica é assim, se a gente puder, as famosas telas, né? Eu segurei o máximo que eu pude, mas não vou dizer que eu fui uma mega radical, mas segurei bastante assim o que eu pude, né? E sempre fui mostrando como esse universo era bacana. E então a gente foi passando, né? Como eu falei, eu tô sem muitos dos livros aqui, mas a gente leu, por exemplo, muitos, né, do Monteiro Lobato. Aqui eu tô com esse que é dos 12 Trabalhos de Hércules, então a versão do Monteiro Lobato, né, para a história do Hércules. Mas nós começamos com a Narizinho, né? E lemos Dona Benta e tal. Isso já quando ele estava com seus 7, 8 anos, né? Os livros, então, dele menor eu não tenho aqui. E também fui espalhando e distribuindo, né? Mas passamos por tudo quanto é tipo de coisas. E uma dica também que eu gosto de dar é a seguinte. As pessoas às vezes falam, mas a gente tem que se ater à faixa etária, né? A preocupação... eu acho que assim, não sei, eu acho não, é o que eu fiz, né? Eu não me ative muito. Então, assim, no sentido de, se ele demonstrava interesse, tranquilo. Eu acho que eu nunca coloquei nenhum tipo de impedimento de censura, né? Então, passamos, por exemplo, por séries, né? Como Treinar Seu Dragão, aí lemos toda a série, que aí são livros, olha, isso quando ele era menor. Aqui ele tinha 6 anos, por aí, quando a gente leu. 5, 6, né? E aí a gente ia vendo. Então, são livros que tem os desenhos, não sei se dá para aparecer bem, mas eles tem o texto e tem desenho. E a gente ia lendo em partes, né? Uma grande aventura. Então lemos a coleção. Essas coleções são bacanas porque dão o pique, né? De querer acompanhar. Pois quando ele estava com 9 anos, eu comprei para mim o Conde de Monte Cristo. Tava numa oferta, inclusive, essa edição. E eu falei, vou comprar, né? Uma tradução vencedora do Jabuti, do André Teles e do Rodrigo Lacerda. Ele viu atrás e começou falando, eu quero ler. Eu falei, né? Eu não censurei, mas eu falei, filho, não sei, eu acho que é um pouco complicado. Pois ele leu esse livro inteirinho. As pessoas viam e falavam, nossa! Pois ele quis ler, o que ele entendeu, o que ele não entendeu, não sei, mas ele leu e amou. Depois de um tempo ele releu, né? E ele falava muito, é um dos meus autores favoritos, né? É tudo mar de rosas? Se eu começar de pequenininho, é certeza de que ele vai ser sempre um leitor e não vai se fascinar com os jogos? Não, não é mar de rosas. Ele gosta de jogar também. Mas eu acho assim, eu sinto, né, que a semente do gosto pela literatura foi muito bem lançada e cultivada. Então, às vezes ele tem dia que ele não lê. E às vezes a gente conversa, eu falo, filho, você tá jogando demais. E aí os livros, né? Claro que pro jogo também tem os limites, todas essas coisas. Eu vou ler. E aí tem os livros que ele vai descobrir. Então passamos pela fase da Agatha Christie, vários autores brasileiros que eu nem tô aqui também para mostrar, mas que ele leu.
os livros do Coni para crianças, ele leu também, e assim foi. Então, esse é um primeiro vídeo, acho que esse é um assunto que rende muito, então voltarei a falar com certeza, mas hoje acho que foi muito assim, calcado na experiência que eu tive, e claro, falando aqui de forma sintética, né, mas na experiência que eu tive com ele. Mas depois, vou voltar a falar, mas o meu filho não é bebê, e aí, tá tudo perdido? Não tá perdido, tá, gente? Por favor, de jeito nenhum. Mas aí vamos fazendo novos vídeos, senão fica muito comprido aqui. Eu peço, por favor, deixe o seu comentário, faça a sua sugestão, faça a sua pergunta, faça a sua intervenção, para a gente ir mantendo um diálogo a esse respeito da literatura e do incentivo à leitura para as crianças, né? Para os jovens. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Deixe o seu like, espalhe este vídeo e vamos conversando. Obrigada. Até. Tchau.